Tô trolando você, mano. Você já pensou aí que seu áudio estava bugado, né? Você já estava vendo, o que tá acontecendo aqui? Calma, tá tudo certo. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, a nossa, né, a nossa, nosso vídeo aula. Bom, essa semana agora, né, a gente vai trabalhar exatamente as páginas 34 até a página 40 da nossa apostila didática. Ao qual estas páginas, né, a gente vai falar alguns problemas relacionados aí à exploração, né, principalmente de alguns tipos de fontes de energia, como por exemplo, aqui já vem destacando a energia termonuclear, né, as famosas usinas nucleares. Há uma grande controvérsia na utilização das usinas nucleares e eu quero passar isso um pouco para vocês. Bom, primeiro, né, ela se utiliza de um minério chamado urânio. Urânio, ele é enriquecido, né, e ele serve para diversas coisas, né, até na indústria médica, até na indústria bélica e na geração de energia, fica no meio do caminho. Então, você pode pegar o urânio para fazer bombas nucleares, né, uma arma nuclear, quanto você pode utilizar também para o tratamento de câncer, né, é utilizado urânio enriquecido e tal. E o que que acontece? Do custo-benefício do urânio, ele teoricamente, assim, ele é muito bom, porque você precisa de um espaço, né, relativamente pequeno comparado a uma usina hidrelétrica. Você já viu o tamanho de uma usina hidrelétrica? Você já viu a usina hidrelétrica de Itaipu e todos os impactos ambientais relacionados a ela? Né, a gente fala: "Ah, a energia hidrelétrica é uma energia limpa". Será? Né? Sempre tem alguns pontos a ser observado. Mas voltando a falar, vamos focar aqui na nuclear. Então, na usina nuclear, ela é vantajosa em determinados aspectos, né? Exemplo, alguns países, né, por exemplo, o Japão, não tem muitos recursos para geração de energia. E uma das saídas foi a energia nuclear. Porém, o Japão está num lugar no pior lugar possível para se ter esse tipo de usina, né, porque lá é o que a gente chama de círculo de fogo, né, do Pacífico, onde tem a maior concentração de, vulcões, onde acontecem muitos terremotos, porque lá tem um grande encontro, né, vários encontros de placas tectônicas. Então isso acaba sendo, um desastre, né, para o futuro. Mas, né, do ponto de vista ambiental também, outra questão, né, a usina nuclear ela não gera diretamente poluentes na atmosfera. Nenhum, zero, é zero. Sabe o que é zero? Não emite nada. O problema é o que fazer com os rejeitos deste urânio depois que ele já caiu sua energia, né? Aí tem diversas formas, né? Hoje a engenharia é bem evoluída nesse ponto para esse descarte. O urânio, né, eles são basicamente extraídos da natureza e depois eles são processados e fica do tamanho de uma pastilha, por exemplo, uma pastilha assim, ó, uma pastilha, literalmente. Aí eles colocam em uns tubos lá, várias pastilhas, e ele tem uma capacidade gigantesca de gerar energia por fissão, né? Ele se aquece muito, ele esquenta, 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 né? Com calor você pode gerar vapor, e com vapor você gera energia, né? Você gera movimento e acaba gerando energia. Bom, mas voltando aqui, a gente está falando aqui então do urânio, né? As três maiores reservas mundiais, né, se localizam na Austrália, Cazaquistão e na Rússia. Há um tempo atrás eu tinha pesquisado também, mas também não se fala isso muito na mídia, mas supostamente o Brasil ele estaria ultrapassando aí essas reservas aí, seria o maior, né, detentor de reservas de urânios do mundo. Porém, essa informação, tipo, tá meio controversa, né, eu não tenho como confirmar, até porque isso é questões de nível nacional, né, no sentido de estratégicos, do ponto de vista geopolítico, então é claro que a gente não tem essa informação, mas já ouvi alguma coisa relacionada a isso, tá? Eu só estou especulando aqui, tá? Mas vamos ficar com o que atualmente existe, né? Austrália, Cazaquistão e Rússia são os maiores aí, têm as maiores reservas de urânio do mundo. Bom, então, o que que acontece, né? Com a utilização dessas usinas, né, alguns desastres que já ocorreram famosos aí,
né? Por exemplo, a usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Estourou lá um reator e tal, superaqueceu, né? Como eu disse, ela trabalha com aquecimento e se superaquece, explode o negócio, né? E para resfriar precisa de muita água, tal, que se não tiver água suficiente, isso não resfria e acaba tornando-se um problema, uma bomba, literalmente. E um outro problema, né, foi no Japão agora em 2000, agora não, né, faz uns anos já, em 2011, que é a usina de Fukushima. Isso foi depois de um tsunami que ocorreu, né, no país, que de uma certa forma fez estragar lá a usina, né, rachar as paredes ou não foi água suficiente, não, não sei muito bem, mas sei que foi um desastre televisionado e passou no mundo inteiro, e tal, todo mundo ficou sabendo na época. Eu acho que aqui deve ter aqui, tem ali, depois a gente vai ver sobre essa questão. Isso, né, esses desastres, né, e outra questão, né, a radioatividade que fica no local, ó, é anos e anos e anos e as pessoas não podem ali naquela região por conta, né, de problemas que podem ser causados por conta da radioatividade, né. A pessoa morre, cria câncer, cria diversos tipos de coisas, né, não é uma área muito boa para você passear, né. Bom, essa água tá com gosto de xarope. Não é água, é café, não é, é água sim. Bom, em virtude desses problemas aí que a gente já havia falado, né, principalmente de desastres, alguns países, né, que se utilizava muito dessa tecnologia, como a França, a Alemanha, começou a repensar, né, bom, será que vale a pena, né? Se acontecer alguma catástrofe, cara, é, é um grande problema. No Brasil, você acha que nós temos usinas nucleares? Será? Temos. Temos uma no Rio de Janeiro, na verdade, são 3 em uma, né? A Angra 1, 2 e 3, que a terceira não terminaram de construir até os dias de hoje. Mas existe usina nuclear no Brasil. E a maior parte da energia gerada lá é para as indústrias, né, do Sudeste ali, tá? A Europa e produção de eletricidade com base na energia nuclear, né? Aqui tem um mapinha onde tem a concentração, né? Na França, ó, cada pontinho desse aqui é uma usina, não é uma é uma geração de usina nuclear, né? Basicamente é uma usina nuclear. Você vê que a França, né, tinha muito. Tá bem pequenininho aqui para mim. Vou tentar aumentar esse mapa aqui, ficar maior. Isso. Tá. Depois você olha na sua apostila, né? Você vai dar uma olhada aí. Lituânia, Eslováquia também. São as áreas que mais tinham, né? 75 ou mais, é. Ah, tá. A quantidade é aqui. Não, quanto mais verde, né, é a maior quantidade. Então, a França, 75 ou mais usinas nucleares. E as bolinhas rosas representam a geração de energia, né? Ela tem uma capacidade de gerar muita energia. Agora sim, a gente entra aqui na questão do Japão, né? O Japão, ele apresenta um território relativamente não, ele é muito pequeno, né, em relação ao tamanho, o espaço físico é muito pouco, áreas próprias para ocupação, né. 2/3 do Japão é montanha, certo? E não tem como você, né, necessariamente se desenvolver muito, né, uma alta densidade demográfica nas regiões montanhosas, né, não é possível. Então, as partes que são mais habitadas são as áreas litorâneas, que são planas, né? Então, é onde há uma concentração de população. Então, no Japão, no geral, né, são 4 ilhas principais e milhares de ilhas menores. Uma dessas ilhas menores aí, por exemplo, é a ilha de Okinawa, né? Que, por exemplo, são as pessoas que vieram do Japão no período de guerra, que vieram para Campo Grande, né? Aqui, a nossa cultura japonesa daqui são descendentes de Okinawa, que na verdade Okinawa nem era Japão, né? Na época, o país, praticamente Okinawa era autogerido, não pertencia ao Japão. Depois foi reunificado, né, pela língua, pela cultura e virou Japão. Mas Okinawa antes era autônomo. Bom, continuando, então, o solo do país tem poucas reservas de recursos minerais, energéticos, né? Com exceção de carvão, que tem bastante.
Só que mesmo assim é insuficiente, né, para suprir toda a sua demanda interna. Então eles precisam ou importar ou, né, como era a geração de energias nucleares. Então, deste modo, quando fica muito escasso nessa produção de energia, as coisas produzidas dentro do país também se tornam caras, né? Pensa você, se é caro eu ter energia, né, eu tenho que colocar esse custo da produção em cima, né, dessa energia. Isso torna-se as coisas do país, as coisas nacionais caras, então eles precisam importar, grande parte dos seus recursos são importados. E como resolver isso, né? Exemplo, né? A gente tem várias empresas, né, multinacionais, que atuam no mundo inteiro, que são japonesas, como a Mitsubishi, a Toyota. Aí você fala, pô, eles têm essas empresas todas, produzem carro, mas é claro, eles produzem essas coisas tudo fora do Japão, fora do país. Lá eles pensam apenas na tecnologia, tem os estudos e a produção mesmo em massa é feito, né, nos continentes periféricos, não, nos países periféricos, né, nas áreas adjacentes. É, então eles ficam muito, vulneráveis, né, com essa oscilação do preço, né, dessas commodities, né, voltada à energia. Eles sofrem com este mercado, sempre, mas eles se saem muito bem, né. Pode ver que o Japão é um país muito rico. Aqui, custo de produção que torna mais caros, beleza. O Japão, ele investe muito nessa na construção, né, de usinas nucleares. Porém, né, depois desse tsunami que ocorreu aqui, ó, tsunami, em 2011, o que que aconteceu? Depois do tsunami violento registrado na região do tsunami, aqui, atingiu essa usina de Fukushima que teve o sistema de refrigeração dos reatores prejudicado. Isso ocasionou explosões, causando a contaminação dessa área pela radiação. E aí levou as pessoas a repensarem, né, na situação de querer continuar com esse tipo de sistema de energia. Bom, aqui a gente vai para outra etapa, né? Tá falando sobre outro tipo de energia, né? Vamos ver aqui. Outro mineral energético que ganha importância cada vez maior é o lítio. Ah, sim. O lítio, né, é um metal primordial, principalmente na construção de baterias, para armazenamento de combustível, armazenamento de combustível, armazenamento de energia. Por exemplo, o seu celular, muito provavelmente, se ele for moderno, né, não for aqueles mais antigos, a sua bateria, se você olhar, tirar a bateria, tem uns que nem sai mais a bateria, né? Muito provável que essa bateria seja de lítio, né? Que ela tem uma capacidade maior de segurar a energia, né? De fornecer energia por mais tempo, tal, tem uma durabilidade maior, tá? Então, o lítio, né? Por exemplo, é, Se nós investíssemos em energia solar, né, na sua casa, né, atualmente não, porque a tecnologia vem se desenvolvendo tanto, mas antigamente as pessoas que tinham painéis fotovoltaicos gera energia, porém, você precisa armazenar essa energia gerada pelo painel, né? Uma das formas era nas baterias, certo? Então você precisa de baterias que aguentam uma alta carga e tem uma grande durabilidade. É claro que isso, né, a tecnologia de hoje é muito mais facilitadora nesse quesito, né? Você pode gerar energia durante o dia, aí o excedente você manda para a rede e durante a noite que não gera energia, né, porque não tem sol, você captura a energia da rede que você já tinha mandado, ou seja, da rede de distribuição, né? No caso nosso, a Energisa. Bom, voltando aqui falar do lítio, das principais reservas, né, uma das maiores do mundo é na Bolívia e depois no Afeganistão, certo? Bolívia, então, eles estão sentados em cima do ouro, né, porque o mundo inteiro praticamente precisa de lítio para a produção de baterias, né? Tudo hoje em dia é eletrônico, leva bateria, né? Celulares, drones, equipamentos, no modo geral. Precisa muito desse tipo de minério. E outra questão, né, o Afeganistão que sempre está ali envolto em questões geopolíticas, né, de guerras, sucessivas invasões, né, conflitos civis há décadas, tá? E a gente acho que já conversou sobre questões relacionadas a isso, não me lembro direito, mas eles sempre estão em guerras, tá? Afeganistão, né? Estados Unidos invadiu lá,
caçando Osama Bin Laden. Osama Bin Laden? Afeganistão? Ou, não, como é o nome? Ele estava no Afeganistão. Ele estava lá. Mas, não, tudo bem. Vamos continuar aqui. Aqui a gente está falando de Bolívia, na América, né? Composta parte da América e Afeganistão, parte da Ásia. A Austrália, né? Já falando da parte da Oceania aqui, eles contêm, né? Lá tem muita reserva de petróleo, carvão e gás natural. Então, eles estão bem servidos, né? Desses tipos de energia, de fonte de energia. Sendo o carvão, né? É uma das mais poluentes aí, não muito aceitas no mundo. A China tem a maior reserva de carvão do mundo, mas eles também estão parando de utilizar por conta do alto grau de poluição, né? Devido ao o carbono, né, emitido, que depois se transforma em dióxido de carbono e piora toda a situação da nossa atmosfera. A Austrália ainda é muito rica em outros minérios como ferro, manganês, chumbo, cobre, bauxita e outros minérios. O petróleo também é uma importante fonte de divisas, né, em Papua Nova Guiné. É uma ilha, né, então eles têm uma das fontes de renda do PIB, participação do PIB, é a produção de petróleo. Deixa eu só me recordar aqui. A gente está falando então tipos de fontes de energia, né, desses países. E agora vamos ver aqui essa parte que fala sobre trabalho e economia e com relação à exploração dessas fontes de energia. O tema, né, principal aqui, a gente está falando sobre exploração de recursos naturais, né? E essas explorações normalmente ocasionam diversos tipos de impactos, né, desde ambientais até sociais, né, da saúde, né, principalmente. Então, no que se refere a condições de trabalho, né, antigamente, lá no século XVIII, século XIX, quando estava no auge a produção, a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial estava no auge. Ela começa antes, né? Mas ali o auge. Basicamente, eles se utilizavam da fonte de energia do carvão, certo? O carvão era o grande combustível da época para as máquinas, né? As máquinas a vapor. E a extração desse carvão era feita manualmente, né? Os mineiros, os mineradores, né? Mineiros. Eles se enfiavam nesses túneis extremamente profundos, né? Com mais de 400 metros aí para baixo do solo, né? Em situações extremamente insalubres, né? Calor e diversos problemas ocorriam aí. Era um dos piores cenários, né? De se trabalhar. Atualmente, a extração de carvão, o minera, a profissão de mineiro, né, de carvão, é uma das mais perigosas do mundo, tá? Então, nesse período da primeira Revolução Industrial, a fonte principal era o carvão e muitos dessas minas trabalhavam que crianças, certo? Trabalhavam em faixas aí de 12, 14 horas por dia, pensa você, 14 horas por dia ali. Era constante os desabamentos, né? Liberação de gás, metano. O metano é um gás ali altamente tóxico para a gente, né? Produzido ali a partir de matéria orgânica. Então, liberava esse metano, as pessoas morriam intoxicadas, incêndios, explosões. Imagina pegar fogo numa usina, um túnel que tem carvão. Vira uma churrasqueira, né, mano? Então, isso acontecia. Quando pegava fogo, por exemplo, existe um lugar nos Estados Unidos que está pegando fogo há mais de 30 anos, o subsolo. Antigamente, era uma mineradora de carvão. E pegou fogo e não para, não tem como apagar, é quase impossível. Tipo, por mais que jogue água, resfrie, como é tão quente, está tão aquecido lá,
continua pegando fogo. Mais de 30 anos pegando fogo. Não para. A cidade foi abandonada, porque a mineradora, né, a jazida ficava abaixo da cidade. Então, teve que abandonar tudo. Então, esses trabalhos mais de 14 horas, crianças trabalhando, né? As minas atingiam mais de 400 metros para dentro do solo. Era comum doenças pulmonares, né, expectativa de vida extremamente baixa. Né, relacionada a esse tipo de atividade, né, pela Organização Internacional do Trabalho, é uma das mais perigosas do mundo. Aqui, como exemplo, né, em 2014, um acidente na mina de carvão na Turquia matou cerca de 300 trabalhadores. Você vê. A China também, né, como eu tinha dito, eles têm a maior reserva de carvão do mundo, e estão diminuindo bastante isso. Então, e claro que essas estatísticas vão se reduzindo, mas aqui na apostila, por exemplo, nos aponta aqui um dado de 2009 que atingiu o recorde de mortes nas usinas, né? Nas usinas de carvão, ou usinas não, nas minas de carvão, nas minas de carvão. Morreu em 2009 6.995 chineses trabalhando nessas minas de carvão, certo? Para você ver o tanto que é perigoso. 6.000 pessoas, cara. Bom, muitos países da Ásia, então, depende diretamente da exportação de commodities, né, que são esses produtos primários, como a gente falou aqui, no caso de quem produz carvão, né, exporta carvão, petróleo, exporta petróleo, o lítio lá, né, no caso da Bolívia, exporta o lítio, isso são commodities. Normalmente eles exportam isso sem nenhum tipo de tratamento, é bruto mesmo. E aí, como não passa por nenhum tipo de beneficiamento, tem um baixo valor agregado. Então, se torna matérias baratíssimas, né? Baratas para o mercado, e esses países não conseguem lucrar tanto com isso, por conta baixa, esse baixo beneficiamento, né? No país em si. Continuando aqui, em relação aos recursos florestais do Sudeste Asiático, eles têm lá grande quantidade de florestas tropicais, né? Porém, o avanço, o adensamento populacional faz com que isso venha se reduzindo, essas florestas, né? Porque as pessoas, quando a cidade começa a crescer desenfreadamente, né, em determinados países, a gente chama isso de macrocefalia urbana, quando não tem um, um crescimento correto, né? Ele cresce desordenadamente, o desmatamento cresce junto e tal, e as pessoas vão se espalhando pelo território, né? E o desmatamento vem crescendo também expressivamente, né? Nesses países do Sudeste Asiático aqui, como a gente está vendo na apostila. É, então, há uma expressão, né, na redução da cobertura vegetal. Na região de predomínio de taiga, né? Taiga são esses pinheiros, né? Aquele pinheirinho de Natal, por exemplo, é a taiga. Os pinheiros, os abetos, são intensamente utilizados para fins industriais, principalmente na obtenção de madeira e na produção de celulose, né, para a indústria de papel. O que tem elevado essa redução aí da cobertura vegetal, né? Por exemplo, na Rússia. Na Rússia, que tem a maior... Quando você fala, qual é a maior floresta do mundo? Aí você vai falar, floresta amazônica. Não. Na Rússia tem a maior floresta do mundo, que é a floresta de taiga, tá? Bom, então, como eles têm a maior floresta do mundo, né, que é a taiga, eles utilizam isso, eles exploram isso o máximo possível. Outros países, né, que se utilizam também da taiga, né, como a Finlândia, que também tem uma indústria aí de produção de madeira, né, eles exportam muita madeira também, tudo proveniente da taiga. Aí a gente tem aqui seria como é o nome disso? Uma nota, né, de jornal, né, não é bem uma nota, outra palavra, um artigo, né, um artigo aí, falando sobre a Finlândia. A Finlândia arrenda florestas para preservar a biodiversidade. Então eu destaquei alguns pontos, né, mas basicamente, como a gente já havia dito, a Finlândia ela depende uma parte do seu PIB, né, das exportações dessa madeira, ó, representa 8% do produto interno bruto, né, e 30% das exportações. Então a madeira para eles é importante. E aí grande parte também dessas florestas lá na Finlândia, elas são de propriedades privadas, né, tem donos, né, e aí as pessoas utilizam como querem. Então o governo
ele arrenda, né, ele paga para a pessoa não desmatar. Esse arrendamento normalmente são durante 10 anos, né, e por hectares. Então, ele faz o contrato, né, com o cidadão e fala: "Ó, se você não desmatar, não é se não desmatar, não pode desmatar, né, se você fechar o contrato, né, de acordo ali com as características, né, da sua fazenda, tal, o governo vai te pagar uma certa quantidade de dinheiro. E que você tem que ficar 10 anos sem desmatar. Essa quantidade de dinheiro é de 3.000 € a 10.000 €, dependendo dali de quão importante é a sua propriedade, né, no sentido de recursos naturais ali, né. Então, para você preservar o máximo possível, preservar, você precisa ficar 10 anos, né, sem mexer nada. E há uma diferençazinha também entre preservar e conservar. Quando a gente fala em preservar, eh, que a gente não pode tocar naquele recurso, tá. Eu até separei aqui, ó, preservar é entrada proibida, né. É proteção sem interferência humana. A natureza é intocável. Agora, quando a gente fala em conservar, né, conservação ambiental, a gente pode utilizar, tá? Pode ser utilizado os recursos de modo sustentável. Então, aqui, 2/3 das florestas são particulares, né, como eu havia dito, e o governo propôs isso. Os arrendamentos aí têm durabilidade de 10 anos, o local não pode ser explorado durante esse tempo, né, e o proprietário ganha ali 3.000 a 10.000 € por hectares durante os 10 anos, tá? Não é pensar, por mês, não. Em 10 anos, né, vamos supor que a terra dele equivale a 3.000 €. Então, ele vai receber 3.000 € e tem que ficar 10 anos sem explorar aquilo ali. Quem tem mais propriedades, né? Como lá pequenas famílias têm essas propriedades só para o lazer, então para ela é top, né? É um acordo muito bom. E no final, né, a propriedade pode ser vendida ali pelo governo, vendida pelo proprietário para o governo, né? E finalmente, se caso a pessoa resolver vender depois dos 10 anos, ela se transforma em área de preservação permanente. Então, preservação, a gente está falando que é intocada, não pode mais mexer, depois não vai poder mais mexer. Acho que tá acabando, tá acabando. Aqui, outra questão, tá falando sobre as florestas remanescentes na Indonésia, né, Filipinas e países da península da Indochina, como o Vietnã, Laos, Camboja e Tailândia, vêm sendo exploradas de maneira intensa, principalmente nas indústrias de madeira japonesas e chinesas, e a atuação de grandes corporações do mercado de borracha e de biocombustíveis, né. Eles que eles fazem? Eles vão lá, essas empresas multinacionais plantam pés de seringueira para a produção de látex, né, a borracha para ser usada na indústria. Então eles desmatam, vendem a madeira e depois planta a seringueira para produzir borracha. Eh, e essas monoculturas, né, elas são prejudiciais ao solo, né, tem diversos estudos e também tem controvérsias nesses estudos, mas a monocultura, do modo geral, ela não é bom para nenhum tipo de solo, tá? Outra cultura que eles plantam lá também é a palma, né, para extração aí de um óleo, tá? A China faz muito isso. A outra questão que vem apontando aqui, né, a China é a maior consumidora mundial de madeira tropical. Outra questão, né, em contrapartida, ela executou o maior megaprojeto de reflorestamento do mundo em 1999 até 2013. Ela conseguiu reflorestar uma área de 280 milhões de hectares, o que seria do tamanho do estado de São Paulo. Pensa você, o estado de São Paulo inteiro, uma floresta. É isso que a China fez, de 99 a 2013. É claro que nem tudo é, né, assim, que lindo. Boa parte do plantio é de espécies nativas, aí tá ok, beleza. Misturadas a outras que possam ser cortadas de maneira sustentável no futuro, em 80% das áreas reflorestadas. Então, de 100%, 80% é para cortar depois desse período todo, tá? E os 20% são remanescentes aí que ficam, né, para ser preservado, com ênfase em plantas medicinais aí. Tá falando aqui também, tem uma fotinha, né? Desmatamento ilegal na Indonésia. E um outro dado aqui que ele vem falando que a manutenção da cobertura vegetal em torno do rio Wan
né, na China, reduziu bastante, né, a quantidade de sedimentos que são depositados no leito do rio, possibilitando aí que a água e o fornecimento de energia para o país tenha apresentado os maiores índices de crescimento econômico mundial. Resumindo, nunca é bom desmatar próxima ao leito dos rios, né? Por isso que chama-se, a gente tem que preservar as matas ciliares, né? As ciliares. As matas ciliares são responsáveis por não deixar o rio sofrer grande aporte de sedimentos, porque quando começa a ir muitos sedimentos para os rios, eles começam a ficar assoreados, né? E depois ficam rasos, né? Começam a ficar rasos, aí não tem como navegar e acaba com os peixes e tudo mais. Como, por exemplo, o rio Taquari, aqui no Mato Grosso do Sul, que é um dos mais assoreados aqui do estado, né? Porque em volta do rio tudo é propriedade rural, né? De produção bovina, né? De pastagem. E a pastagem, né? Não tem muita vegetação, é só o pasto. A água da chuva leva embora os sedimentos ali e vai parar tudo